sentar, por favor. Quando eu estava no seminário, acho que no segundo ano de teologia, a gente teve notícia da existência de uma comunidade evangélica luterana de Maria. Isso chamou muita atenção da gente, ficava no Paraná. Era uma comunidade religiosa, de freiras consagradas, mas elas eram evangélicas luteranas, consagradas a Nossa Senhora. Aí a gente foi lá de perto, para quem tinha vontade de conhecer, na época, seminarista, nas férias a gente tinha um pouco mais de tempo para esse tipo de coisa. Nós íamos a um mosteiro também, onde o pessoal começava a fazer o canto gregoriano em vernáculo, né, em português, e o canto era só em latim. A gente foi lá para conhecer isso também, né, a versão em português dos cantos gregorianos, e a gente aproveitou e deu uma passadinha lá. Quando eu cheguei lá na igreja luterana, chamou minha atenção que tinha um presépio. E o presépio tem direitinho, né? Tem lá José, Maria, o menino na manjedoura. E aí, logo que eu cheguei, quem me atendeu foi uma das consagradas lá da comunidade. E aí eu falei, olha, mas eu não estou entendendo bem, né? A gente está dentro de uma igreja luterana, que é uma igreja de orientação, né, evangélica, e a gente tem a imagem de Nossa Senhora, por exemplo. E aí eu lembro a resposta, nunca vou esquecer, a resposta que a consagrada me deu foi a seguinte: um cristianismo sem a presença de Nossa Senhora não é um cristianismo mais puro, que isola só Jesus, mas um cristianismo mais pobre. Nunca vou esquecer essa resposta. E aí ela continuou, eu fiquei ouvindo. Ela disse o seguinte: para entender bem quem é Jesus, a missão e a história, ele não pode ser retirado do núcleo familiar, da relação que tinha com a mãe, da relação que tinha com o pai, da relação que ele tinha com a história, com os familiares, de modo que, segundo a compreensão e aquilo que ela estava me dizendo, compreender o sentido e a importância e o lugar da mãe de Jesus, da vida de Jesus, nos ajuda a entender melhor o próprio Jesus. Foi exatamente para esse lugar que ela nos levou a refletir. Nós abrimos dentro do ciclo do Natal. O que é o ciclo do Natal? É aquele ciclo que está todo ele em torno do nascimento de Jesus, do fato de que Deus se fez carne para morar entre nós, como diz o capítulo 1 do texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O ciclo do Natal, dentro desse ciclo, todo ele voltado para o que a gente chama de encarnação do Verbo, nós encontramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e com ela nós abrimos o ano litúrgico também sob a invocação de Nossa Senhora da Paz. Por que uma solenidade mariana dentro do ciclo do Natal? Exatamente para celebrar essa vinculação, essa proximidade entre Jesus e sua mãe. E essa vinculação deve ser celebrada para a gente entender melhor o mistério do Natal, que celebra o fato de que Deus se fez carne para morar entre nós. O lugar onde Deus se fez carne para morar entre nós, a habitação de Jesus por 9 meses foi o ventre de Maria. De modo que a igreja entende que essa relação maternal, filial, mãe e filho, quem é mãe aqui entende melhor do que eu o caráter estreito dessa relação, é aquilo que nós celebramos hoje. Lá pelos anos 300 e pouco, iniciozinho dos anos 400, apareceu um camarada chamado Nestório, e ele dizia o seguinte: olha, Nossa Senhora é mãe do homem, Jesus, mas não é mãe do Filho de Deus. Então, por exemplo, na hora de rezar a Ave Maria, sugestão dele,
A gente não deve rezar Santa Maria, Mãe de Deus, mas Santa Maria, Mãe de Jesus. Entendendo que a maternidade dela só se estendia à humanidade, mas não a Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso entendem? E esse camarada conseguiu, assim, uns adeptos, uma turma em volta dele, em torno da doutrina dele, chamada nestorianismo. E aí o negócio ficou cumprido, sabe? Por causa disso, foi convocado um concílio. Muitos santos da nossa igreja, inclusive, participaram desse concílio na cidade de Éfeso, no ano 430. E esse concílio, no ano 430, firmou que Maria é Theotokos. O que significa tokos em grego? Aquela que gera, aquela que dá a luz. E Theo, em grego, Deus. O que em latim se chama genetrix, é a tokos, né? Aquela que gera. Então, Theotokos, no ano 430, no concílio de Éfeso, significa que a igreja entendeu naquele momento, e aquilo foi tomado para a gente como dogma, como doutrina da fé, que Maria é mãe de Deus. Então ela é mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da humanidade e da divindade de Jesus, sem essa separação. E isto não exatamente para, de alguma forma, privilegiar, de alguma forma homenagear, mas para a gente entender melhor o que aconteceu. Se ela não é mãe do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então a gente não pode dizer que Deus se encarnou, né, que Deus assumiu a nossa carne. E aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Então, para não pecar, não falhar em afirmar a redenção, Maria foi, então, firmada como mãe de Deus e mãe do homem. Mãe de Jesus de Nazaré e mãe de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E aí, no ano 430, foi firmado lá Theotokos. Entenderam direitinho? A igreja entende que é assim que a gente deve abrir o ano, pela proximidade que existe entre o Natal de Jesus e a missão, a maternidade, o amparo, a proteção de Nossa Senhora. E entende e sugere que a gente comece o ano desta forma. Este ano não foi um ano fácil, né? Foi um ano particularmente complicado, né? Pandemia, a gente começou o ano, ia bem, né? O ano ia tal, de repente, aquela história de coronavírus para cá, coronavírus para lá, fica em casa, não fica em casa, toma cloroquina, não toma cloroquina, toma isso, aquilo, não toma isso, aquilo, que isso aqui melhora, isso aqui piora, isso aqui resolve, aquilo ali não resolve. E teve um povo que deu a tomar chá, teve um povo que se trancou em casa e virou agricultor, plantando, colhendo, morrendo de medo, né? Sumiu, não se viu, nosso diácono. Eu falei, rapaz, o diácono fez um abrigo subterrâneo e se escondeu lá, né, num bunker, né? E aí, né, a gente se sabe um pouco, porque é um serviço de informação e desinformação na televisão, na internet, que a gente ficou, né, feito cachorro agora no fogos, que a turma não devia soltar, mas solta, né? A gente ficou assim um pouco desorientado. E entendo que, de alguma forma, a gente ainda vive essa desorientação. Toma vacina, não toma vacina? A vacina faz bem, a vacina faz mal, né? A gente ainda está vivendo um serviço de informação, um serviço de desinformação, a nossa incerteza, mas concretamente a gente perdeu amigos, nós perdemos paroquianos, queridos, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com ou sem comorbidades. Nós vimos, né, muita coisa acontecendo e a gente um pouco naquela, sem saber um pouco, foi um ano difícil. A gente teve que abandonar projetos e planos, refazer algumas coisas, reconfigurar algumas outras coisas, mas também foi um ano que, se a gente olhar com carinho, nos deu oportunidades. Talvez um convívio maior com a família, talvez a gente estivesse assim, num ritmo de trabalho muito pesado, e a pandemia nos obrigou a devagar, menos. Enfim, a outros não, né? Até ampliou o ritmo, tornou a coisa
a ideia do trabalho, do home office, que todo mundo achava, era o meu sonho trabalhar em casa. Já tem muita gente dizendo, estou arrependido, prefiro pegar Brasil, prefiro pegar as Américas, né? Já escutei essas histórias ali mas nos deu a oportunidade de enxergar esse outro lado, de perceber que alguns sonhos que nós tínhamos eram completamente inconsistentes como sonhos, né? Perceber que, por exemplo, algumas coisas que a gente achava que ia resolver certas situações, ficando mais em casa, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, que não resolveu grande coisa, né? Que não está aí exatamente a solução. Eu acho que um ano também que nos ajudou assim, a entender que é confiar em Deus, tomar os devidos cuidados e precauções e tocar o barco, né? Com formação, desinformação, informação correta, mas um ano que eu acho que nos aproximou um pouco mais da fé. Um ano que trouxe muito mais gente para perto, um ano que às vezes a distância física tenha sido substituída pela possibilidade, pelo menos aqui na nossa paróquia, da gente se falar por mídias, por redes sociais, de uma turma que corria do WhatsApp, que correu para ter o WhatsApp, correu para ter uma internet, correu para se comunicar, correu... Enfim, um ano que tem essa palavrinha certa e essa ambiguidade, né? Ele trouxe algumas coisas difíceis, nos deu a sensação de perder umas coisas, de abandonar umas coisas, mas também, para quem soube olhar assim para ele, nos ofereceu oportunidades. Imagino que seja um ano que, para 2021, nós temos muito a aprender. Houve uma boa oportunidade de revisão. Eu, em 25 anos de padre, nunca tinha passado uma Semana Santa sem povo, por exemplo. Desconfiei até que fosse ficar um Natal sem povo, hein? Soninha me disse, no início da pandemia, se esse povo não ficar em casa, não vai ter Páscoa. Falei, que Páscoa, Soninha? Não vai ter Páscoa, isso é coisa para 10, 15 dias. Cadê que não teve Páscoa? Aí eu falei, e aí, Soninha, se o povo não ficar em casa, não vai ter Natal. Ela errou. Teve Natal, o povo está aqui. Mas da Páscoa ela acertou. A Páscoa ela acertou. Né? De modo que, assim, um ano que a gente, com ele, aprendeu muito. Concordam comigo? A gente aprendeu muito. Dona Inês cuidando das filhas em casa, não é isso, Dona Inês? Isso aí que aprendeu muito, muito com esse ano. E com certeza tem esse lado que é bastante doído. Eu, por exemplo, nas missas que nós celebrávamos, naquele período alto da pandemia, na missa de segunda-feira, aquela relação enorme de falecidos, de recuperação pela saúde, claro que isso doía, claro que isso assusta, claro que isso gera insegurança, mas eu percebi que muitos vínculos cresceram, proximidades foram criadas, uma ideia de solidariedade, de corresponsabilidade, em muitos surgiu essa ideia. E aí a gente vai agradecer pelas coisas que a gente pôde aproveitar esse ano, pelas conquistas, e vamos pedir que o Senhor nos dê assim, muita inteligência, um olhar muito perspicaz, um olhar semelhante ao dele, que Nossa Senhora nos ajude a olhar também para 2021. A gente vai continuar um período de pandemia. O que se fala de vacinação é que é trabalho para um ano, né? Talvez no próximo Natal a gente possa aqui, sem máscara. Por enquanto é toquinho, é álcool para lá, é álcool para cá, é mão ressecada de tanto álcool, é alguns cuidadozinhos ali que a gente precisa ter. Mas que do ponto de vista da fé seja um ano para a gente de muito crescimento. Eu de coração desejo a vocês aqui presentes, quem nos acompanha de casa, até minha mãe, se estiver me acompanhando de casa, minha mãe está escondida em Brasília. Vou mandar para ela e para minhas tias, estão todas lá, todo mundo escondido, em prisão domiciliar, estou brincando. Um beijo aqui para todos vocês presentes e aqueles que nos acompanham de casa, nossos paroquianos. Desejo de que 2021 seja um ano novo, de muitas conquistas, de realização de muitos projetos, que seja um ano de crescimento exterior e interior, e que a gente leve para 2021 as lições aprendidas aí nesse ano tão diferente que foi o ano da pandemia. Que a gente leve isso adiante e isso nos faça melhores. Ok? Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.